O que a boca fala pode destruir sua vida. Pensa comigo por um momento. Qual foi a coisa mais dolorosa que alguém já te disse? Não precisa falar em voz alta. Só lembra. Aposto que você lembrou agora mesmo, com detalhes, com o rosto da pessoa, com o lugar onde estava, talvez até com o tom de voz que aquelas palavras foram ditas. E talvez isso tenha acontecido há anos, talvez décadas. Mas a ferida ainda está lá, guardada em algum lugar dentro de você, como se tivesse sido ontem. Agora te faço outra pergunta. Você já parou para pensar no efeito que as suas próprias palavras têm causado na vida das pessoas ao seu redor? E mais do que isso, você já parou para pensar no efeito que as suas palavras têm causado na sua própria vida? Porque existe uma verdade que a Bíblia repete de tantas formas diferentes que é impossível ignorar. E essa verdade é esta: a sua boca tem poder. Poder para construir e poder para destruir. Poder para abrir portas e poder para fechá-las. Poder para curar e poder para matar. E a maioria das pessoas está usando esse poder de forma completamente inconsciente todos os dias, sem perceber o rastro que está deixando. Deixa eu te contar uma história. Havia um homem que trabalhava numa empresa há muitos anos. Era competente, dedicado, respeitado pelos colegas. Mas ele tinha um hábito que ele mesmo chamava de sinceridade e que todo mundo ao seu redor já sabia que era muito mais do que isso. Ele falava tudo o que pensava, na hora que pensava, sem filtro, sem consideração pelo momento, sem medir as consequências. Quando discordava, ele dizia de um jeito que cortava. Quando criticava, ele usava palavras que ficavam gravadas. Quando estava frustrado, ele deixava sair tudo, e as pessoas ao redor pagavam o preço. Ele perdeu promoções que merecia porque os líderes não confiavam na sua capacidade de se relacionar. Perdeu amizades que levou anos para construir por causa de uma frase dita no calor de um momento. Perdeu a confiança dos filhos, que aprenderam cedo a não contar as coisas para o pai porque nunca sabiam que tipo de resposta ia receber. E ele ficou por anos sem entender por que a vida parecia conspirar contra ele, por que as portas fechavam, por que as pessoas se afastavam. Até que alguém colocou na mão dele o livro de Provérbios e disse: "Lê isso com atenção." E ele encontrou espalhado por todo aquele livro uma série de advertências que Salomão escreveu como se estivesse descrevendo a vida dele. Provérbios 18, versículo 21 diz: "A morte e a vida estão no poder da língua, e o que a cultiva comerá do seu fruto." Morte e vida. Não é exagero poético, é uma declaração literal sobre o impacto do que sai da sua boca. Provérbios 12, versículo 18 diz: "Há quem fale como golpes de espada, mas a língua dos sábios traz saúde." Isso significa que existe uma forma de falar que funciona como uma arma, que entra fundo, que rasga, que deixa cicatriz. E existe uma forma de falar que funciona como remédio, que restaura, que constrói, que devolve vida ao que estava morto. E Provérbios 15, versículo 4 diz: "A língua amável é árvore de vida, mas a língua perversa despedaça o espírito." Despedaça o espírito. Não machuca levemente, despedaça, fragmenta, quebra em pedaços algo que é invisível mas real, que é o espírito de uma pessoa, a sua autoestima, a sua identidade, a sua capacidade de acreditar em si mesma. Aquele homem leu esses versículos e algo dentro dele começou a desmoronar, não com culpa paralisante, mas com clareza dolorosa. Ele começou a enxergar a trilha de destruição que a própria língua havia deixado ao longo dos anos. As frases que havia dito para os filhos quando estava com raiva, as palavras que havia usado para humilhar colegas em reuniões, as críticas que havia feito da esposa para os amigos como se fossem piadas inofensivas, os comentários negativos que havia soltado sobre si mesmo em voz alta, como se falar mal de si fosse humildade, sem perceber que estava plantando sementes de derrota dentro da própria mente. E aí, ele entendeu algo que mudou tudo. A destruição que a boca causa não é só para fora, é também para dentro.
Cada vez que você declara que não vai conseguir, você está regando uma semente de fracasso. Cada vez que você fala que a sua vida não tem jeito, que as coisas nunca mudam, que você não merece o melhor, você está usando o poder da sua língua contra você mesmo. E a Bíblia diz que você vai comer o fruto do que a sua boca planta. Isso vale tanto para as palavras ruins que você fala sobre os outros, quanto para as palavras ruins que você fala sobre si mesmo. A Tiago, no Novo Testamento, complementa o que Salomão começou. No capítulo 3, ele descreve a língua como uma pequena parte do corpo que tem um poder desproporcional ao seu tamanho. Ele diz que, assim como um pequeno leme direciona um navio enorme e como uma pequena faísca pode incendiar uma floresta intensa, a língua, pequena como é capaz de determinar o rumo de uma vida inteira, para o bem ou para o mal. Mas aqui está a parte que muita gente não gosta de ouvir. Tiago também diz que a língua é indomável, que nenhum ser humano consegue domá-la por sua própria força. E isso não é uma sentença de condenação, é um convite para a dependência de Deus. Porque se a língua reflete o que está dentro do coração, então o problema não começa na boca. O problema começa lá dentro. E a transformação também precisa começar lá dentro. Jesus disse exatamente isso em Mateus 12, versículo 34. Da abundância do coração, a boca fala. Isso significa que o que você fala é um diagnóstico do que você está cultivando por dentro. Se o coração está cheio de mágoa, a boca vai espalhar veneno. Se o coração está cheio de medo, a boca vai declarar derrota. Se o coração está cheio de amargura, a boca vai ferir quem está por perto. Mas se o coração está cheio de Deus, da palavra, da paz que excede o entendimento, o que vai sair da boca vai ter sabor de vida. O homem da história fez uma coisa simples, mas profunda. Ele começou a aplicar um filtro de 3 perguntas antes de falar qualquer coisa em momentos de tensão. A primeira: isso é verdade? A segunda: isso é necessário? A terceira: isso vai construir ou vai destruir? E nos primeiros dias foi difícil, porque o hábito era forte. Mas com o tempo, com oração, com a palavra renovando o coração, a boca começou a mudar. E quando a boca mudou, as relações mudaram. As portas que estavam fechadas começaram a se abrir de novo. Os filhos começaram a se aproximar de novo. A esposa voltou a confiar. Os colegas voltaram a respeitar. Não porque ele se tornou perfeito, mas porque aprendeu que a língua não é apenas um músculo, é um instrumento. E como todo instrumento, ela pode ser usada para fazer música ou para fazer barulho. A escolha é feita não só no momento em que a boca abre, mas no processo contínuo de deixar Deus trabalhar no coração que alimenta aquela boca. A lição de vida que fica hoje é esta: preste atenção no que você tem falado. Sobre os outros, sobre si mesmo, sobre o seu futuro, sobre as suas circunstâncias. Porque as suas palavras não somem no ar, elas pousam em algum lugar. Elas ficam na memória de quem ouviu. Elas ficam na sua própria mente quando você as repete. Elas moldam realidades, fecham ou abrem portas, curam ou machucam, aproximam ou afastam. Morte e vida estão no poder da língua. E você escolhe a cada conversa, a cada reação, a cada momento em que abre a boca, qual dos dois vai prevalecer na sua história. Escolha a vida. Com as suas palavras, todos os dias, escolha a vida. Se esse conteúdo falou com você, já se inscreve no canal para não perder nenhuma mensagem. Deixa o seu like para fortalecer o trabalho, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não esquece, deixa aqui embaixo o seu comentário. Eu quero muito saber a sua opinião.